os passos práticos para que você saia daqui pronto para ouvir a voz de Deus e ver a sua visão espiritual se abrindo. Uma fé renovada, uma fé nova, porque ela é eterna, sempre nova. Esse texto de Êxodo 34, ele é muito interessante, porque ele vai dizer algo muito sério, que nós, para ouvirmos a voz de Deus, temos que começar a entender que vamos ter que romper com alguns limites. Vamos ter que romper com o limite da dificuldade, da preguiça, da indisposição. Eu imagino que você vai fazer uma escalada, você está escalando, de repente solta, e você cai uns 10 metros. Aqueles 10 metros que você está na corda, quando você vai subir de novo, não vai ser igual. Ele subiu a primeira vez em Êxodo 20. Só que por causa do desvio do povo, da idolatria, do bezerro de ouro, ele teve que descer. Quebra a tábua de pedra. Passa ali o intervalo de tempo, em Êxodo 34, Deus fala, sobe de novo. Estão entendendo? É como se fosse uma prefiguração da queda. Ou seja, você estava num lugar, mas por causa do pecado você foi removido desse lugar, você saiu desse lugar. Só que aí a voz de Deus vem e chama você para voltar. Estão entendendo? Sim ou não? Só que eu quero que você entenda algo. A grande lição disso é: Deus mudou? O lugar da presença de Deus mudou? O tom da voz de Deus mudou? A mensagem que Deus falou mudou? Nada em Deus mudou. Mas no homem mudou? Sim, mas a gente sempre acha que foi Deus que mudou com a gente. É ou não é? Quantas vezes você se sentiu bloqueado para ouvir a voz de Deus porque achou que Deus estava de mal com você? Porque a gente acha que Deus é afetado por causa do nosso pecado. Quem é afetado por causa do seu pecado é você, filho. Quem mudou foi o homem e não Deus. Deus é imutável. O mesmo Deus, na mesma montanha, a mesma voz, a mesma palavra, tudo igual. Ele falou, só que agora você vai ter que fazer esforço. Porque você caiu desse lugar. Você vai ter que subir. Uau! É um esforço a mais. Estão entendendo? De você lutar contra a sua natureza carnal. A sua indisposição. A sua forma de entretenimento. Você vai ter que pôr limites à sua carne e desenvolver o que a teologia chama de disciplina espiritual. Dizer, eu vou ter que disciplinar a minha carne. Entenda, Deus não mudou com você, Ele é o mesmo. Quem mudou para com Deus foi o homem. Não tem nenhum lugar no céu e na terra que Deus não esteja. Mas em todo lugar que o homem está, ele não consegue perceber Deus ali. O salmista diz, eu vou na mais alta montanha, Deus está lá. Eu vou no vale mais profundo, Deus está lá. Não tem nenhum lugar da existência em que Deus não esteja. A questão é se eu consigo perceber Deus. Então não é Deus que mudou, mas a minha capacidade de perceber Deus já não é mais a mesma. E aí que nós vamos precisar de entender passos que vão me levar a esse lugar em que eu consiga perceber de novo Deus presente para poder ouvir a sua voz. Estamos juntos? E isso abrir a minha visão espiritual. Primeira coisa, primeiro passo, vá além dos limites do coletivo. Vá além dos limites do coletivo. O que significa isso? Olha que interessante. Em Êxodo capítulo 19, versículo 9, diz assim, eu virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então presta atenção, quem que estaria ouvindo Deus falar com Moisés? Todo mundo, repita comigo, todo mundo. Repita comigo, o convite é para todos. Deus chama a todos. Ele estaria falando com Moisés e todos estariam ouvindo. Então Moisés relatou o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo, consagre o povo, hoje e amanhã,
Eles deverão lavar as suas vestes, estar prontos ao terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá no Monte Sinai à vista de, repita comigo, todo o povo. Todo o povo. Porém, estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar o monte certamente será morto. Duas coisas são interessantes aqui. Ele chama todos, e todos vão se aproximando do monte. Quando eles vão se aproximando do monte, Deus fala assim: Moisés, agora coloca um limite para o coletivo. Porque o coletivo vai levar você até um nível. Vai chegar uma hora que você tem que romper com o coletivo para subir sozinho. Tem alguém aí? Qual é o problema? Muito difícil ouvir Deus quando você condiciona a sua espiritualidade apenas à celebração coletiva. Porque a celebração coletiva perde o sentido de ser coletiva. Meu Deus do céu! Um exemplo de Jesus ensinando isso. Ele diz, Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você for orar, repita, você, singular, eu. Quando você, indivíduo, for orar, vá para o seu quarto, sozinho. Feche a porta e fale com o seu pai. Singular, seu pai, você em secreto, seu pai vai te abençoar. Ou seja, aprenda a construir uma vida com Deus no seu secreto. E aí ele continua dizendo: e quando orarem, plural, não fiquem plural, repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Vocês, plural, orem assim, plural: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, plural. Estão entendendo? O que eu estou querendo dizer? Primeira coisa, para você ouvir Deus, você vai ter que gastar tempo sozinho com Ele. Você vai ter que romper com o limite do coletivo. Ou seja, você vai ter que entender que a vida congregacional, ela vai desenvolver a sua espiritualidade até um nível. Mas você precisa entender que essa capacidade de ouvir e ter a sua visão espiritual aberta, ela precisa ser construída dentro da sua individualidade. Jesus está falando, durante a semana, entra no teu quarto, você, e fala com o teu pai. Estamos juntos? Agora pensa comigo, gente, pensa comigo. Se todos nós aqui, durante a semana, tivéssemos encontrado diariamente com o nosso pai no nosso quarto, a portas fechadas, quando nós chegássemos aqui, nós iríamos nos reunir para orar Pai Nosso. Qual é o problema? Que a hora de orar Pai Nosso, cada um aqui individualmente quer encontrar o seu pai. E aí o que era para ser público, coletivo, uma celebração poderosa, é cada um desesperado atrás da sua experiência individual. É todo mundo junto, mas cada um pensando só em si. Perdemos coletividade, perdemos conectividade, perdemos poder de impacto nas relações, perdemos poder de gratidão, de celebração, de explosão, de fazer o chão de uma cidade tremer quando um povo se encontra. Que ele não se encontra cada um pensando apenas no seu pai, mas todos juntos, que já conhecem o seu pai durante a semana, celebrando o nosso pai. Uau! Dentro ainda desse contexto, ainda dentro do primeiro passo, né? Ele diz, Êxodo 34:3, quando você subir, ninguém poderá ir com você. Então o que ele está dizendo? Ele está confirmando a ideia de Êxodo 19. Você vai ter que ir só. Eu tenho algo para falar com você, que vai ser depois celebrado, testificado, compartilhado no comunitário, na comunidade. Estão entendendo? Porque ele pega tudo que ele ouve e traz para a comunidade. E aí há o testemunho da comunidade daquilo que está sendo falado por Deus.
E aí nós vamos precisar de uma palavrinha que a gente tem muita dificuldade, que se chama silêncio e solitude. Hoje, a maioria de nós sente solidão, mas o que nós precisamos aprender a sentir é solitude. Qual que é a diferença, pastor, de solitude e de solidão? Quantos aqui já sentiram solidão? A diferença principal é que a solitude é uma escolha, a solidão não. Estão entendendo? A solitude é eu escolher entrar no meu quarto e fechar a porta. Eu escolhi ter esse momento com Deus. A solidão é quando você queria ter gente perto de você, mas não tem ninguém. Isso é solidão. Então não confunda solidão com solitude. Solidão te traz tristeza, vazio. Solitude te traz celebração, preenchimento. Busca pela presença de Deus, porque eu escolhi isso. Então solitude fala de uma escolha que precisa ser desenvolvida no seu lugar de silêncio. Segundo passo, prepare-se, não torne o que é santo comum. Então, primeira coisa, lute com as suas resistências. Segundo, não use a vida comunitária de muleta para a sua espiritualidade pessoal. Terceiro aqui, que é importante, que é esse segundo passo, não torne o que é santo comum. O texto fala, esteja pronto pela manhã para subir no Monte Sinai. E no Êxodo 19, que é a primeira subida, fala, se preparem, porque no terceiro dia eu vou visitar, eu vou descer, e vocês vão ver a minha glória. O que ele está dizendo? Se prepare. Não torne esse encontro com Deus algo banal, algo comum. Se prepare. Temos quantos casados aqui há mais de 10 anos? Tem aqui. Lembra quando vocês namoravam? Lembra quando ele falava, eu vou visitar você hoje? E aí tomava aquele banho, se preparava, ficava esperando, olhando na janela, olhando no relógio. Não é? E por que na nossa espiritualidade parece que é tudo tão banal? Um dos princípios mais lindos do reino de Deus se chama hospitalidade. E nós temos que aprender a desenvolver hospitalidade para a presença de Deus, querido. Preparar um lugar para Ele, para estar com Ele. Estamos juntos? Então, esteja pronto, é um encontro sagrado. É um encontro sagrado. Não torne isso banal. Terceiro passo, persevere. Não pare até que tenha chegado. Persevere, não pare até que tenha chegado. Por isso que aqui o texto do Êxodo 34, 2 fala, esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. Então é o que nós falamos aqui, é a segunda subida. Então vai exigir de você o quê? Perseverança. Repita comigo, perseverança. Perseverança. É permanecer, mesmo que nada aconteça, até que algo aconteça. Amém, queridos? Permaneça, não desanime. Às vezes você fala, não, hoje eu vou ter o meu tempo com Deus, mas a sua mente é tão agitada, a mente não consegue. Quando você começa a parar, aí você desiste. Quando estava para começar, você acha que já acabou. Não é? Muita gente confunde oração com petição. A petição é quando você fala para Deus aquilo que te perturba, aquilo que te angustia. Aí você fala. Quando você vai começar a orar, que é ouvir Deus, você acha que já orou e para. Então existe uma grande porcentagem de cristãos no mundo que nunca oraram, porque só experimentaram a petição. O que é petição? É eu falar daquilo que me perturba, dos meus problemas. Isso é muito bom, faz parte dos 4 níveis da oração. E nós ficamos parados na petição. O que é orar? Já não é mais quando você fala, mas é quando você ouve. Só que aí muitas vezes nós não perseveramos, não permanecemos. Repita comigo, eu preciso ter paciência comigo mesmo. Não desista de você. Talvez você não vá conseguir
se concentrar logo de cara, orar 1 hora, 40 minutos, mas se você conseguir parar 5 minutos, e depois você vai aumentando para 10 minutos, mas vá construindo um caminho de perseverança. Estamos juntos? Atos fala que Pentecostes veio porque eles perseveraram juntos na oração. Então é algo que nós precisamos nos encorajar, construir um ambiente de estímulo para que nós possamos permanecer nesse lugar. 4º passo, comprometa-se, priorize Deus na sua agenda diária. Repita comigo, comprometa-se. O texto de Êxodo 32 fala, esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. O que ele está dizendo? Primeiro, se apronte. Eles levaram em Êxodo 19 3 dias para se preparar para encontrar com Deus. Então não banalize aquilo que é sagrado. Se apronte. Suba, ou seja, você vai ter que fazer um esforço, perseverar. E esse próximo passo, priorize um horário. Qual é o melhor dia? Qual é o melhor horário do seu dia? Qual é o melhor horário no seu dia para que você possa desenvolver esse ambiente de ouvir a voz de Deus? Estamos juntos? Qual é o melhor lugar? Você vai ver vários textos na Bíblia, nós não temos tempo para falar os textos todos, mas, por exemplo, Salmo 5,3 fala, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha que lindo. Era de manhã. Para outros, de madrugada, à noite. Mas defina um horário. Nunca encontra, porque não marca. Estou entendendo? Às vezes a gente quer fazer isso com Deus. Deus, vamos encontrar. E Deus fica falando, quando? Deus deu a hora. Amanhã, de manhã. Está marcado. Se está marcado, o encontro acontece. Se você não marcar, não vai acontecer, querido. Estamos juntos? Diga para a pessoa do teu lado, se você não marcar, o encontro não vai acontecer. Então marca logo. Esse passo é extremamente importante. Priorize isso na sua vida. Você não tem noção do quanto você vai ganhar de energia, de visão espiritual, de discernimento nos seus negócios, nas suas relações, o que vai te dar clareza. O texto continua dizendo, olha que lindo, passos práticos. 5º passo, concentre-se, elimine as distrações. Se existe uma coisa que nos atrapalha hoje é a falta de concentração. Por quê? Porque existe muita poluição sonora dentro de nós. O maior inimigo da nossa vida hoje se chama silêncio. Nós corremos do silêncio. Por quê? Porque o silêncio revela os barulhos que nós temos dentro de nós. E aí ele diz, elimine as distrações. Olha só o que diz, ninguém poderá ir com você. Solitude, eu escolho esse tempo com Deus, me comprometo, eu agendo o dia e hora. Só que ele fala, ninguém vai com você, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar no monte. Ou seja, nada deve acontecer no ambiente em que você está comigo. Então você vai ter que entrar no modo avião. Aleluia. Estão entendendo? Você vai precisar entrar no modo avião para que Deus te faça voar. Elimine as distrações. Você já se pegou nesse momento de oração, orando, e daqui a pouco você já está pensando um monte de coisa que você vai fazer durante o dia? Fecha a porta. Deixa essas coisas para fora. Concentre-se. O que é concentração? É a habilidade de manter a atenção. E isso se desenvolve por meio do exercício. Eu sou de uma geração que cantou muito sobre intimidade. Eu tenho um pouco de dificuldade, confesso, com a palavra intimidade. Sabe por quê? Qualquer tipo de intimidade fora da aliança é fornicação espiritual. Por isso, muita gente já não está mais na relação com Deus, porque apenas quis desfrutar dos benefícios da relação sem construir uma. Estão entendendo? Então é muito sério isso, porque quando nós estamos dentro dessa construção da relação com Deus, nós temos que eliminar distrações. Para quê? Para que eu seja inteiro. A minha geração cantava sobre intimidade e falava muito assim, da presença, vem a sua presença, queremos a sua presença, mas a impressão que eu tinha é que quando a presença estava, eu não estava.
A pergunta é: quem é que não está? É Deus ou sou eu? Sabe quando você está com alguém, mas alguém está com você, mas não está ali? Assim somos nós com Deus. Estamos, mas não estamos. É você estar presente, mas não ser inteiro. Amar de todo o coração, alma e força é aprender a se concentrar, manter a atenção nele, para que você seja inteiro no Deus que é presente. Deus é presente. O problema é que nós somos ausentes, reivindicando um Deus presente. Mas Deus está. Quem não está somos nós. Que precisamos eliminar distrações, coisas que deixam o nosso coração dividido, mente dividida, sentimento dividido, e tentar por um momento manter a nossa atenção nele. Isso se chama concentração. Estamos juntos? Próximo. Obedeça, leve as tábuas para registrar tudo. Você quer um ato profético para a sua vida devocional? Compre uma agenda, compre um caderno bem bonito, e você vai usar ele como seu diário da sua vida devocional. Você vai comprar o devocional da igreja, você vai ter a Bíblia, e você vai ter a sua agenda. Eu tenho lá uma pilha de blocos, com várias anotações de coisas que você vai ouvindo e vai anotando. E essas coisas são coisas que, uma vez registradas, permanecem vivas para sempre. Às vezes você está vivendo um momento e você lembra de uma coisa que você anotou há um ano atrás. Você vai nos seus caderninhos e você ali traz de volta algo que Deus te falou um ano atrás, porque faz muito sentido para aquele momento que você estava vivendo. Registre um ato profético, leve o caderno. Mas como que você vai levar o caderno se você nem sabe o que ele vai falar? Eu já vou levar. Isso se chama fé. Registre tudo, anote tudo. Deus disse para Moisés: Moisés, agora você que vai ter que levar o bloco de notas. Deus não mudou, a mensagem não mudou, a presença não mudou, mas você quebrou aquela que eu escrevi. Então agora você vai ter que levar a sua. Estão entendendo? E aí Moisés talhou, Moisés escreveu, ele registrou. Então um conselho: tudo aquilo que fica registrado, documentado, fica guardado, permanece vivo. Então, registrar, escrever. 7º passo, que é o mais lindo de todos: aguarde e seja surpreendido pela presença de Deus. O que você fez até agora? Você só preparou o ambiente. Você não tornou aquilo banal, comum, você se preparou psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Um lugar, solitude, sem distração, e aí você fica esperando. Deus não estava ali? Ele estava, mas é que você estava tão agitado que não tinha como perceber antes. Estão entendendo? Todo esse espaço que nós damos agora foi só tentando trazer você de volta para perceber a presença do Deus que já estava. Estamos juntos? E aí o que acontece é que o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele. Te abençoo para que você seja surpreendido pela presença de Deus. Aleluia. Todos os dias. Porque Jesus nos abriu um novo e vivo caminho ao lugar santíssimo, em que o sacerdote entrava uma vez por ano no tabernáculo de Moisés. Nós moramos nesse lugar. Nós não somos uma geração que espera visitações de Deus, mas assim como Davi já sonhava antes de nós, ele já via que nós estávamos sendo preparados para ser a habitação de Deus. 24 horas por dia. Porque que uma vez que nascemos de novo, somos morada. Uau! Qual é o problema? Nós não tínhamos percebido o Deus que já estava. E aí você é surpreendido pela percepção da presença. Eu te abençoo para que você seja surpreendido pela presença. Infelizmente, hoje nós amamos mais música do que a presença. Porque a música simula a sensação de presença, porque mexe com a emoção. E temos medo do silêncio. Mas se não tivermos silêncio, como vamos ouvir o som da presença? O homem ouviu o som da presença no Éden. Que foi Pentecostes? Que eles ouviram um som que não foi produzido por homem algum,
E de repente eles ouviram um som da presença, que veio como um vento impetuoso, envolvendo a todos e derramando fogo sobre as suas cabeças. Uau, cara! Eu sinto saudade da sua presença. Você sabia que o silêncio, a pausa, também é música? Durante muito tempo, eu ouvi pessoas usando a música para entrar na presença de Deus. Quantos já ouviram isso? Eu sou músico, eu amo música. Mas o que me dá acesso ao lugar da presença de Deus se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo me faz poder entrar nesse ambiente de uma vez por todas para sempre. Eu não preciso da música para perceber a presença de Deus, mas eu preciso da música para contar o que eu vi nela. Para isso que Davi usava a música, para poder contar para as nações as maravilhas da presença de Deus. Que Deus nos dê uma nova inologia. Não canções para fazer as pessoas sentirem Deus, mas canções que expressem as maravilhas dessas pessoas que viram a presença de Deus, que experimentam a presença de Deus. Nós precisamos disso, querido. Aumentar a percepção. Como que eu vou saber? Essa é uma dica de ouro, hein? Como que eu vou saber que a presença de Deus que eu estou ali percebendo é de fato a presença de Deus? Quem já se perguntou isso já? Será que isso que eu estou percebendo é Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Quem já sentiu isso aí já? Vou te dar uma dica. Quando você percebe Deus ali, não porque Ele não estava antes, mas é porque você não conseguia perceber. Mas quando você vai dando esses passos, você vai se calando e percebendo. Como Jacó, uau, Deus estava aqui, eu não sabia. E como que eu sei que é Deus? Primeira evidência é que quando você percebe Deus, Deus se revela. Ele começa a falar sobre quem Ele é para você. Se você começa a perceber algo, mas o que você percebe tem a ver com você, talvez você tenha algo que a minha filha tinha com 4 anos, que se chama amigo imaginário. A minha filha do meio tem uma diferença de 10 anos para a minha filha mais nova. E quando a minha filha mais nova tinha 4 anos e queria brincar, a outra já estava com 14, quase 15. E aí ela não tinha muita paciência de brincar com a Pietra, que era novinha. Então qual o recurso que ela encontrou? Criar um amigo imaginário. Estão entendendo? E o que é interessante do amigo imaginário? Que eu vi às vezes ela chorando, porque a irmã do meio, que tem 10 anos a mais que ela de vida, não queria brincar com ele. Ela vinha chorando, Olivia não quer brigar comigo. Mas eu nunca vi ela chorando porque o Nick não queria brincar com ela. Às vezes ele estava na França, às vezes ele estava na Inglaterra, mas ele estava sempre ali. Sabe por que o Nick nunca fez a Pietra chorar? Porque a Pietra criou o Nick. E todo Deus criado nasce morto. Se o Deus que você experimenta fala só sobre você, você criou esse Deus para você. Isso se chama ídolo. Estão entendendo? Qual é a primeira marca de legitimidade de Deus? Que quando Ele se manifesta, Ele fala sobre Ele e não sobre você. Deus compassivo, bondoso, maravilhoso, fiel, começa a falar sobre Ele. Estão entendendo? E quando Deus se faz presente e começa a se revelar atributos dele para você como você nunca tinha visto antes, você vai entrar no 8º passo. Repita comigo: maravilhe-se, porque você está tendo uma experiência contemplativa de adoração. O texto fala que quando ele percebeu a presença, e essa presença começou a apresentar quem era Deus para ele, os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, não ele. Estão entendendo? Deus não é
o gênio da lâmpada mágica, que aparece de vez em quando para te atender 3 desejos, filho. É Deus. Quando Ele aparecer, Ele vai mostrar a sua santidade, a sua beleza, a sua misericórdia, a sua bondade. É Ele. Quando a presença dEle está, você começa a perceber: uau, uau, maravilhe-se e prostre-se. Ele não pede para que Moisés adore. Ele não pede para que Moisés se prostre. Estão entendendo? Não é algo que se pede, mas é algo que se faz quando se percebe que Deus está no lugar. Quando você percebe a presença dEle, os atributos dEle sendo comunicados, você não consegue ficar de pé. A palavra adorar no grego, proskunei, é prostrar-se. E ele se prostra em reverência à experiência que ele está ali, de perceber: uau, Deus é tão lindo. Davi fala sobre adorar na beleza da sua santidade. A santidade é tão bela, Deus é tão belo, Deus é tão belo, que não tem como expressar o tamanho da sua beleza. Então, por causa disso, eternamente eles dizem: Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Uau, é muito belo. É tão lindo. É tanta luz, é tanto esplendor, é tanta majestade, é tanta graça, é tanta bondade. Maravilhe-se no seu Deus. E o 9º passo, eu falei para você como você saber se a percepção do Deus que você está tendo é do Deus verdadeiro. Agora tem um outro passo importante. Como que eu sei que você esteve de fato com um Deus verdadeiro? Quando você está nesse ambiente e você entende que isso não tem só a ver com você, mas você nesse momento deixa de lado a sua demanda pessoal e entra na agenda de Deus e se lembra dos seus irmãos. Estão entendendo? Algo tão lindo, tão poderoso, tão maravilhoso, que você fala: Deus, não fica só comigo não. Vem conosco. Visita todos os irmãos. Estão entendendo? Todo adorador, todo aquele que conhece a presença, ele tem um coração intercessor, porque ele sabe que nada tem a ver só com ele. Por isso que o sumo sacerdote tinha pedras no peito que representava cada família do povo de Israel. Ele carrega no peito as famílias, os irmãos, e se apresenta diante de Deus levando no peito a família. Não é o Deus privado, estão entendendo? É o Pai Nosso. E aí, por último, 10º passo é: ouça. Porque o texto diz: então o Senhor disse. Então o Senhor falou e fez com ele uma aliança. O 10º passo é: esteja atento para ouvir a voz de Deus dentro de você. Porque você estará tão conectado com Ele, que você vai perceber que pensamentos são vozes. E você vai se ver pensando coisas que não tinha como você pensar sozinho. E você vai dizer: Deus está falando comigo dentro de mim.